Bem-vindos ao canal Ouvindo Sobrenatural. Se você gosta de relatos sobrenaturais, inscrevam-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho. Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Envie seu relato para o e-mail abaixo. Muito obrigada! Quando eu e a Júlia tínhamos uns 14 anos, ficamos obcecadas com a ideia de falar com espíritos. Não sei exatamente porquê. Talvez fossem os filmes de terror que assistíamos escondidas ou as histórias que circulavam na escola, mas, de alguma forma, aquilo virou um jogo pra gente. A primeira vez que tentamos foi na casa dela. Era uma sexta-noite, os pais tinham saído e a gente ficou sozinha no quarto. Acendemos uma vela e usamos um copo virado sobre uma folha de caderno, com letras rabiscadas de qualquer jeito. O clima era mais de excitação do que de medo. Demos as mãos, respiramos fundo e começamos a chamar alguém, qualquer um que quisesse falar com a gente. No começo, nada aconteceu. O copo ficou parado, a vela tremulava um pouco, mas a gente sabia que era o vento da janela entreaberta. Tentamos de novo. A Júlia repetia as palavras com seriedade, enquanto eu segurava o riso nervoso. Quando o copo se moveu pela primeira vez, achamos que uma de nós tinha empurrado. Nos acusamos em silêncio, os olhos arregalados. Tentamos de novo, dessa vez jurando ficar imóveis. O copo se moveu de novo, devagar, trêmulo, mas se mexeu. Perguntamos o nome de quem estava ali. A resposta foi incompleta, confusa, como se a coisa que movia o copo não soubesse soletrar. Foi aí que começou a ficar estranho. A vela, que estava pela metade, apagou de repente. O silêncio no quarto pareceu ficar mais pesado. O copo começou a se mover mais rápido, indo para as letras sem que a gente tivesse perguntado nada. As palavras que se formavam eram sem sentido, como se alguém estivesse tentando desesperadamente dizer alguma coisa, mas sem conseguir. A Júlia quis parar, mas eu, teimosa, disse que precisávamos terminar direito, despedir, agradecer. Algo dentro de mim dizia que encerrar do jeito errado poderia ser pior. O copo ficou se movendo, cada vez mais rápido. O papel rasgou, e então ouvimos um barulho no corredor, como um passo. Ficamos em silêncio, prendendo a respiração. Outro passo. Não olhamos, não podíamos olhar. Com a mão tremendo, empurrei o copo até a palavra adeus. Fechamos os olhos e esperamos. A vela não reacendeu. O corredor ficou em silêncio. Dormimos juntas naquela noite, sem falar mais nada. No dia seguinte, Júlia pegou o papel e guardou o copo no fundo do armário. Nunca mais falamos sobre isso, mas às vezes, quando estou sozinho em casa e o silêncio pesa de um jeito esquisito, me pergunto se realmente terminamos direito. Só que naquela noite não acabou. Nos encolhemos na cama, viradas uma de costa para a outra, tentando ignorar o frio esquisito que parecia ter tomado conta do lugar. Nenhuma de nós falava. Nenhuma de nós queria admitir que sentia alguma coisa errada no ar. Eu só queria dormir, mas o sono não vinha. Ficava com os olhos fechados, tentando ignorar os barulhinhos da casa, os estalos do móvel, o vento lá fora, até que ouvi a respiração da Júlia mudar. Ficou mais curta, mais rápido, como se ela estivesse com medo, e então veio o sussurro. Não era a voz dela. Baixo, arrastado, perto demais da minha orelha. Só 3 palavras, mas até hoje não consigo esquecer o som. Não sei se era bem uma voz, ou só um barulho que minha mente tentou transformar em palavras, mas ouvi claramente. Por que parou? Meu corpo inteiro travou. Não consegui abrir os olhos, não consegui respirar direito. Só fiquei ali, paralisada, esperando, tentando convencer a mim mesma de que tinha imaginado. A Júlia virou de repente e me agarrou pelo braço. O toque dela estava gelado, os dedos afundando na minha pele com força. Quando abri os olhos, ela estava olhando para mim com um pavor que nunca tinha visto antes. Ela sussurrou meu nome. Eu tentei responder, mas um som no corredor nos fez prender a respiração ao mesmo tempo. Um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo no escuro. Dessa vez, olhamos. O quarto estava escuro, mas a porta entreaberta deixava ver um pedaço do corredor. O suficiente para vermos que a escuridão lá fora parecia mais densa, como se algo estivesse parado ali, olhando de volta.
Não sei quanto tempo ficamos assim, congeladas. Mas quando piscamos, a porta estava fechada. Nenhuma de nós levantou para fechar. A Júlia começou a chorar baixinho. Eu não consegui dizer nada. Só puxei a coberta até a cabeça e fechei os olhos de novo, torcendo para que tudo aquilo fosse só um sonho ruim. Mas no fundo, eu sabia que não era. Na manhã seguinte, acordamos ao mesmo tempo, como se algo tivesse nos puxado de um pesadelo ao mesmo tempo exato. O quarto estava frio, muito mais do que deveria estar, e o silêncio parecia diferente. A Júlia não quis falar sobre a noite, eu também não, estávamos exaustas, os olhos pesados, mas sabíamos que precisávamos sair daquele quarto. Levantamos sem trocar uma palavra e fomos direto para a cozinha, onde a mãe dela preparava o café, sem notar nada de errado. Por um instante, achei que talvez estivéssemos exagerando, talvez estivéssemos imaginando tudo. A mente faz essas coisas quando se está no escuro, com medo, talvez. Foi quando ouvi o barulho, um estalo seco, vindo do quarto da Júlia. Ela me olhou e eu soube, antes mesmo de ir até lá, o que tinha acontecido. No fundo do armário, onde tínhamos escondido o copo na noite anterior, agora só havia cacos, pequenos pedaços de vidro espalhados pela madeira, como se tivesse simplesmente explodido sozinho. Nenhuma de nós tocou nos cacos, nem falamos nada, só fechamos a porta do armário devagar e saímos do quarto. Nunca contamos isso para ninguém, nem mesmo para nós mesmas. Fingimos que nada aconteceu, que foi só uma noite ruim e que o copo deve ter caído de alguma forma. Mas de vez em quando lembro daquele sussurro, e me pergunto se realmente paramos o jogo. A Júlia nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Nos primeiros dias, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas eu via que ela não estava bem. Começou a evitar o próprio quarto, dormia na sala ou no quarto dos pais sempre que podia. Disse que estava com insônia, que a escola estava cansativa, mas eu sabia que era outra coisa. Com o passar do tempo, fomos nos afastando. Não brigamos nem nada, só parou de ser a mesma coisa. Ela ficou mais fechada, mais distante. Quando terminamos a escola, nos falávamos cada vez menos. Até que um dia ela simplesmente sumiu da minha vida. Eu ainda procurei por ela, tentando mandar mensagens, mas nunca tive resposta. Descobri por outras pessoas que ela tinha se mudado para outra cidade e, pelo que sei, nunca mais voltou. Hoje, tantos anos depois, às vezes ainda penso nela. Me pergunto se ela se lembra daquela noite como eu lembro, se às vezes no meio da madrugada ela ainda ouve aquele sussurro. Eu nunca mais tentei brincar com essas coisas, nunca mais quis saber, mas há algumas semanas recebi um e-mail estranho, de um endereço que eu não reconheci, só tinha uma frase. Você tem certeza que terminamos? Não sei se foi a Júlia, não sei se foi alguém brincando comigo, mas desde então sinto que algo mudou ao meu redor. Pequenos ruídos na casa à noite, um frio esquisito no corredor, a sensação de estar sendo observada quando estou sozinha. Foi por isso que resolvi escrever isso, porque não sei o que fazer, e no fundo tenho medo de que a resposta para aquela pergunta seja não.